vida é cheia de surpresas, mas poucas são tão impactantes quanto a que Silvio Santos viveu ao seguir sua cozinheira de confiança. Por mais de 20 anos, Dona Marta trabalhou na mansão do apresentador no Morumbi, sem nunca revelar os segredos de sua vida pessoal. Um dia, intrigado com o comportamento da funcionária, Silvio decide investigar. Se inscreva agora no canal e conte nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que o apresentador descobriu ao chegar na casa simples, no Capão Redondo, não apenas o deixou em choque, mas transformou para sempre a vida de ambos, provando que a verdadeira riqueza nem sempre está onde imaginamos. Acompanhe-me e descubra esta história completa que vai emocionar seu coração. Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, sempre foi um homem perspicaz. Aos 94 anos, mesmo afastado das câmeras, mantinha-se atento a tudo o que acontecia em sua mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo. Seus olhos experientes, que por décadas captaram as reações mais sutis de milhares de participantes em seus programas, agora observavam algo incomum em Dona Marta, sua cozinheira há mais de 20 anos. Era uma manhã de outono em São Paulo. O céu nublado prenunciava chuva, e a brisa fresca entrava pelas amplas janelas da cozinha onde Dona Marta preparava o café da manhã. Silvio notou que, nas últimas semanas, ela parecia diferente, mais reservada, frequentemente distraída e às vezes com olhos vermelhos, como se tivesse chorado. "Bom dia, Marta. O que temos de especial hoje?" perguntou Silvio, entrando na cozinha com seu tradicional tom animado, embora mais baixo que o conhecido pelo público. "Bom dia, seu Silvio. Fiz aquele pão de queijo que o senhor gosta e suco de laranja fresquinho", respondeu ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Enquanto tomava seu café, Silvio observou que Marta guardava cuidadosamente algumas porções de comida em recipientes. Não era a primeira vez que notava isso. "Está levando comida para alguém, Marta?" perguntou casualmente. "Ah, é só um pouco para minha vizinha, seu Silvio. Ela é idosa e às vezes não consegue cozinhar", respondeu rapidamente, evitando olhar diretamente para ele. Após o café, Silvio se retirou para seu escritório, mas a inquietação permaneceu. Em mais de 2 décadas, Marta nunca havia mencionado essa vizinha. E por que ela parecia tão nervosa ao falar sobre isso? Algo não estava certo. E Silvio Santos não era homem de deixar mistérios sem solução. Naquela tarde, chamou Jassa, seu motorista e homem de confiança há quase 30 anos. "Jassa, estou preocupado com a Marta. Ela anda estranha. Guarda comida. Parece sempre com pressa para ir embora. Quero que você descubra o que está acontecendo." "O senhor acha que ela está roubando, seu Silvio?" perguntou Jassa surpreso. "Não, não é isso." Silvio balançou a cabeça pensativo. "Conheço a Marta. É uma mulher honesta, mas tem algo errado e quero saber o que é." Jassa começou a observar Marta discretamente. Notou que ela falava muito ao telefone em tom baixo, sempre se afastando quando alguém se aproximava. Algumas vezes a viu guardando não apenas comida, mas também medicamentos do estoque da casa. Após 3 dias de observação, Jassa relatou suas descobertas a Silvio. "Seu Silvio, a Marta sai todos os dias às 18 horas em ponto. Pega 2 ônibus até o Capão Redondo. É uma área perigosa, principalmente à noite." Silvio ficou pensativo. O Capão Redondo era muito diferente do Morumbi onde morava. Uma região que, apesar das melhorias dos últimos anos, ainda enfrentava desafios de infraestrutura e segurança. "Amanhã quero ir até lá. Vamos segui-la", decidiu. "Mas, seu Silvio, o senhor tem noção do risco? Um homem da sua idade e com sua fama, no Capão Redondo? Sem contar que a imprensa ia fazer um carnaval se descobrisse", argumentou Jassa, preocupado.
Vou me disfarçar. Boné, óculos escuros, roupa simples, ninguém vai me reconhecer. E preciso ver com meus próprios olhos o que está acontecendo. Insistiu Silvio, com a determinação que o tornara um dos maiores empresários do Brasil. No dia seguinte, vestido de forma discreta e irreconhecível para quem esperava ver o apresentador de terno impecável, Silvio e Jassa seguiram Marta. Utilizaram um carro simples, sem chamar atenção. De longe, observaram enquanto ela fazia o trajeto de ônibus. Após quase 2 horas de viagem, incluindo uma baldeação, chegaram ao Capão Redondo. A noite já caía sobre São Paulo, e as luzes começavam a se acender nas casas simples e nos comércios locais. Marta caminhou por cerca de 10 minutos por ruas estreitas até chegar a uma casa pequena, de tijolo aparente e portão de ferro. Silvio e Jassa estacionaram a uma distância segura, observando quando Marta abriu o portão e foi recebida por um rapaz jovem, aparentando pouco mais de 20 anos. O rapaz a abraçou com visível emoção. "Vamos nos aproximar. Quero ver melhor", disse Silvio. Com cuidado, caminharam até um ponto onde podiam ver o interior da casa através da janela que dava para a rua. A cena que presenciaram deixou Silvio perplexo. No pequeno cômodo que servia de sala e cozinha, havia uma jovem deitada em uma cama improvisada. Estava visivelmente debilitada, e o rapaz ajudava Marta a organizar os medicamentos e a comida que ela trouxera. "Meu Deus!", murmurou Silvio. "Quem são essas pessoas?" A resposta viria mais rápido do que esperava. Enquanto observavam, um pequeno menino, com não mais de 5 anos, correu para abraçar Marta, chamando-a de vovó. A revelação atingiu Silvio como um raio. Marta tinha uma família, um neto adulto, uma neta que parecia doente e um bisneto pequeno. E aparentemente, eles dependiam da ajuda que ela levava discretamente da mansão dos Abravanel. "Vamos embora, Jassa. Já vi o suficiente", disse Silvio, com a voz embargada pela emoção. Durante o trajeto de volta, Silvio permaneceu em silêncio, absorvendo o que havia descoberto. Sua cozinheira, uma mulher que por anos preparara suas refeições com dedicação, escondia uma vida de dificuldades e responsabilidades que ele jamais imaginara. Ao chegar em casa, foi direto para seu quarto, os pensamentos tumultuados impedindo-o de dormir. Por que Marta nunca havia contado sobre sua família? Por que escondia que tinha netos e um bisneto? E, mais importante, por que não havia pedido ajuda diretamente a ele, Silvio Santos, conhecido por sua generosidade com funcionários? Na manhã seguinte, ao entrar na cozinha para o café, Silvio encontrou Marta com os olhos inchados, como se tivesse passado a noite chorando. "Marta, precisamos conversar", disse ele gentilmente. O rosto da cozinheira empalideceu. "Aconteceu alguma coisa, seu Silvio?" "Sim, Marta. Descobri seu segredo." O silêncio pesou na ampla cozinha da mansão dos Abravanel. Dona Marta, com as mãos trêmulas, apoiou-se na bancada de mármore enquanto encarava Silvio Santos. Seus olhos, já cansados pelos anos e pelas preocupações, agora transbordavam de medo e vergonha. "Seu Silvio, eu posso explicar", começou. Ela, a voz quase sumindo. Silvio ergueu a mão num gesto gentil de interrupção. "Não precisa explicar por que leva comida e remédios, Marta. Vi sua família ontem à noite. Vi sua neta doente, seu neto cuidando dela, e o pequeno, seu bisneto." As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto enrugado de Marta. "O senhor me seguiu? Vai me demitir?" "Demitir? Por que eu faria isso?" Silvio pareceu genuinamente surpreso. "Estou preocupado com você, Marta. Por que nunca me contou sobre eles? Por que esconder algo tão importante?" Marta respirou fundo, tentando controlar o choro. Pela primeira vez em mais de 20 anos de trabalho, sentou-se à mesa da cozinha, junto com seu patrão, como se o peso de seu segredo finalmente a tivesse vencido.
Tenho vergonha, seu Silvio, vergonha da minha história, da minha família. Aos poucos, entre soluços e pausas, Marta revelou sua história. Tinha uma filha, Luísa, que se envolvera com drogas ainda adolescente. Aos 18 anos, Luísa engravidou e teve gêmeos, Paulo e Mariana. Incapaz de cuidar das crianças devido ao vício, Luísa as abandonou com Marta e desapareceu. Isso aconteceu há pouco mais de 25 anos. Criei meus netos sozinha, seu Silvio. Trabalhava em 2, às vezes 3 casas como faxineira. Quando consegui o emprego aqui, foi uma bênção. Pude me dedicar só a uma casa e o salário era melhor. Paulo e Mariana cresceram no Capão Redondo, estudando em escolas públicas. Marta fez o possível para mantê-los longe das drogas e da criminalidade que assolavam o bairro. Paulo conseguiu um emprego como auxiliar de mecânico, mas Mariana, aos 17 anos, conheceu um rapaz envolvido com o tráfico local. Foi como reviver o pesadelo da minha filha, continuou Marta. Mariana se apaixonou pelo Rafael. Eu implorei, briguei, mas não adiantou. Ela engravidou e o Rafael foi morto em um acerto de contas antes do Lucas nascer. Marta explicou que Mariana conseguiu se afastar das drogas depois que o filho nasceu, trabalhando como caixa em um supermercado. As coisas pareciam finalmente melhorar, até que 8 meses atrás, Mariana começou a sentir fortes dores e foi diagnosticada com uma doença renal grave. Ela está na fila do transplante, seu Silvio, mas enquanto isso, precisa de cuidados constantes. Paulo largou o emprego para cuidar dela e do Lucas. Vivem do auxílio-doença dela, que mal paga os remédios. Por que nunca me pediu ajuda, Marta? Perguntou Silvio, visivelmente comovido. Marta enxugou as lágrimas com o avental. O senhor já faz tanto por mim. Me dá um bom salário, me trata com respeito. Achei que se soubesse que tenho uma filha drogada, uma neta doente, que levo comida e remédios daqui, achei que me demitiria. Silvio Santos, que construíra seu império com uma mistura única de intuição para negócios e profunda compreensão da natureza humana, sentiu-se tocado pela história de sua cozinheira. Aquela mulher que diariamente preparava suas refeições com tanto carinho, carregava sozinha um fardo que poucos seriam capazes de suportar. Marta, você trabalha comigo há mais de 20 anos. Conheço seu caráter, sua dedicação. Nunca a julgaria pela história de sua família. Silvio fez uma pausa pensativo. Aliás, você deveria ter orgulho. Criou seus netos sozinha, em condições difíceis, e eles parecem ser bons jovens. Paulo é um bom menino, seu Silvio. Trabalhou desde os 16 anos, nunca se envolveu com coisa errada. E agora largou tudo para cuidar da irmã e do sobrinho, confirmou Marta, com um brilho de orgulho em meio às lágrimas. Silvio levantou-se e caminhou até a janela da cozinha, observando o jardim impecável de sua mansão. O contraste entre sua realidade e a de Marta era gritante. Ele, que construíra um império de comunicação e entretenimento, que possuía helicóptero, aviões, uma fortuna estimada em bilhões, nunca havia realmente enxergado a realidade de pessoas como sua cozinheira. Pessoas que, apesar de trabalharem diariamente em sua casa, viviam em um mundo completamente diferente. Quero conhecê-los, Marta, disse finalmente, voltando-se para ela. Quero conhecer sua família. Conhecer minha família? Mas, seu Silvio, o senhor não pode ir ao Capão Redondo novamente. É perigoso, e se alguém o reconhecer... Não vou ao Capão Redondo. Eles virão aqui, decidiu Silvio. Hoje é sexta-feira. Amanhã é seu dia de folga. Traga-os para almoçar. Conosco. Marta arregalou os olhos incrédula. Trazer minha família para almoçar na sua casa? Seu Silvio, eles não têm roupa adequada, não sabem se comportar em um lugar como este. Silvio sorriu, aquele sorriso característico que gerações de brasileiros conheciam tão bem. Marta, acha mesmo que me importo com isso?
Quero conhecê-los, conversar com eles. E talvez possamos encontrar uma maneira de ajudar sua neta. Naquela noite, ao chegar em casa no Capão Redondo, Marta estava nervosa como há muito não se sentia. Como explicaria aos netos que seu patrão, ninguém, menos que Silvio Santos, queria conhecê-los? Como justificaria o fato de ele ter descoberto sobre eles? A pequena casa estava silenciosa quando entrou. Lucas já dormia em seu colchão no canto da sala. Paulo lia um livro à luz fraca do abajur, ao lado da cama de Mariana, que dormia inquieta. Vó, você demorou hoje, disse Paulo, levantando-se para ajudá-la com as sacolas. Precisamos conversar, Paulo, disse Marta com a voz trêmula. Aconteceu algo hoje, algo que vai mudar nossas vidas. Paulo encarou a avó preocupado. Aos 25 anos, carregava no rosto jovem as marcas de uma vida difícil. Trabalhara desde adolescente, alternando entre empregos formais e bicos, sempre tentando estudar nas horas vagas. Quando a irmã adoeceu, não hesitou em largar tudo para cuidar dela e do sobrinho. O que houve, vó? Você está doente? Perdeu o emprego? As perguntas saíram rápidas, carregadas de ansiedade. Não, meu filho. É que meu patrão descobriu sobre vocês. Ele me seguiu ontem à noite, viu nossa casa, viu Mariana doente. Como assim te seguiu? Que tipo de patrão faz isso? Paulo estava indignado. Ele vai te demitir por levar comida pra gente? Marta sorriu pela primeira vez naquele dia. Não, Paulo. Ele quer conhecer vocês. Nos convidou para almoçar na casa dele amanhã. Almoçar na casa do seu patrão? Mas, vó, a gente nem tem roupa para isso e a Mari não pode sair da cama por muito tempo. Eu sei, eu disse isso a ele, mas ele insistiu. E Paulo... Marta hesitou, incerta se deveria revelar tudo de uma vez. Meu patrão é o Silvio Santos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Paulo olhava para a avó como se ela tivesse acabado de falar em outro idioma. Silvio Santos, o apresentador, o dono do SBT... Paulo finalmente conseguiu articular. Vó, você trabalha na casa do Silvio Santos há 20 anos e nunca nos contou? Tive medo, meu filho. Medo que vocês quisessem ir lá, que pedissem coisas, que as pessoas soubessem e me julgassem por ter uma filha drogada, uma neta doente. Paulo abraçou a avó com força. Vó, você não tem que ter vergonha da gente. A gente que tem que ter orgulho de você, que trabalhou a vida toda para nos criar. Na manhã seguinte, a pequena casa no Capão Redondo estava em polvorosa. Mariana, apesar da fraqueza, insistiu em se arrumar o melhor possível. Lucas, aos 5 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a excitação no ar. Vamos conhecer o dono dos aviõezinhos, Lucas, explicou Paulo ao sobrinho, referindo-se ao icônico helicóptero que jogava aviõezinhos de dinheiro nos programas de Silvio Santos. Às 11 horas, um carro preto e discreto, mas obviamente caro, parou em frente à casa. O motorista, que se apresentou como Jassa, ajudou a acomodar Mariana no banco traseiro, com cuidado e respeito que surpreenderam a família. O trajeto até o Morumbi foi feito em um misto de ansiedade e admiração pela paisagem que mudava drasticamente conforme se aproximavam dos bairros mais nobres de São Paulo. Ao chegarem à mansão, foram recebidos não por empregados, como esperavam, mas pelo próprio Silvio Santos, que aguardava na porta com um sorriso acolhedor. Bem-vindos à minha casa, disse ele, estendendo a mão para Paulo. Você deve ser o Paulo. Sua avó me contou sobre sua dedicação à sua irmã e ao pequeno Lucas. Paulo, normalmente articulado e confiante mesmo em situações difíceis, encontrou-se momentaneamente sem palavras diante daquela figura lendária da televisão brasileira. É uma honra conhecê-lo, seu Silvio, conseguiu finalmente dizer. Silvio se abaixou para ficar na altura de Lucas. E você deve ser o Lucas. Sabe, tenho uma sala cheia de brinquedos que minhas netas usavam quando vinham me visitar. Gostaria de vê-la depois do almoço? O menino, tímido
Escondeu-se atrás da perna da avó, mas acenou afirmativamente com a cabeça. Finalmente, Silvio se aproximou de Mariana, que estava sentada na cadeira de rodas que Jassa providenciara para facilitar seu transporte. Mariana, sua avó me contou sobre sua condição. Sinto muito que esteja passando por isso. Obrigada, seu Silvio, respondeu ela, com a voz fraca, mas os olhos brilhantes de emoção. Ainda não acredito que estou conhecendo o senhor. Assistia seu programa todos os domingos quando era criança. O almoço foi servido no terraço, com vista para a piscina e o jardim exuberante. A mesa estava posta com elegância, mas sem ostentação. Silvio fez questão de sentar-se ao lado de Lucas, ajudando o menino a se servir e conversando sobre seus desenhos favoritos. Durante a refeição, Silvio conduziu a conversa com a habilidade de quem passou décadas entrevistando pessoas na televisão. Perguntou sobre os estudos de Paulo, sobre os sonhos de Mariana antes da doença, sobre o cotidiano da família. Ouvia com atenção genuína, demonstrando interesse pela história daquelas pessoas que até então eram completamente desconhecidas para ele. Aos poucos, a família de Marta foi relaxando. Paulo começou a falar sobre seu desejo de terminar a faculdade de engenharia, interrompida quando a irmã adoeceu. Mariana compartilhou sua frustração por não poder mais trabalhar e contribuir financeiramente. Lucas, cada vez mais à vontade, contou sobre sua escola e seus amigos. Após a sobremesa, Silvio convidou todos para um tour pela mansão. Para surpresa geral, ele mesmo serviu de guia, mostrando com orgulho seus troféus, fotografias com celebridades e políticos, recordações de uma vida dedicada à comunicação. Quando chegaram ao seu escritório, Silvio pediu que todos se sentassem. O semblante, antes descontraído, tornou-se mais sério. Marta, Paulo, Mariana, quero propor algo a vocês, começou ele. Tenho recursos e contatos que podem ajudar na situação de Mariana. Conheço os melhores médicos de São Paulo. Tenho amigos em hospitais de referência. A família trocou olhares de espanto. Além disso, continuou Silvio, tenho uma casa de hóspedes aqui na propriedade que está vazia. São 3 quartos, cozinha, sala. Gostaria que vocês considerassem se mudar para cá. O silêncio que se seguiu foi rompido apenas pelo som de Marta fungando, tentando conter as lágrimas. Seu Silvio, isso é muita generosidade, conseguiu dizer Paulo, mas não podemos aceitar, já faz tanto pela minha avó. Paulo, interrompeu Silvio, sua avó trabalha para mim há mais de 20 anos, prepara minhas refeições, cuida da minha casa com uma dedicação que não tem preço. O mínimo que posso fazer é ajudar a família dela em um momento de necessidade. Mas mudar para cá, isso mudaria completamente nossas vidas, argumentou Paulo. Essa é a intenção, sorriu Silvio. Mariana estaria perto dos melhores hospitais. Lucas poderia estudar em uma escola melhor. E você, Paulo, poderia voltar a estudar, talvez até trabalhar em uma das minhas empresas, se tiver interesse. A proposta era tentadora, quase irreal demais para ser verdade. Mas havia algo na sinceridade do olhar de Silvio Santos que fazia parecer possível. Precisamos pensar, seu Silvio, disse finalmente Paulo. É uma decisão muito grande. Claro, claro, concordou Silvio. Pensem com calma, mas saibam que a oferta está de pé. Quando a tarde chegou ao fim e a família se preparava para voltar ao Capão Redondo, Silvio entregou a Paulo um envelope. Aqui estão os contatos do Dr. Ricardo Teixeira, nefrologista do Hospital Albert Einstein. Já falei com ele sobre o caso de Mariana. Ele vai atendê-la na segunda-feira, às 10 horas. Todos os custos estão cobertos. Marta não conseguiu conter as lágrimas. Em um impulso, abraçou o patrão. Obrigada, seu Silvio. Que Deus lhe pague. Não precisa agradecer, Marta. Você é parte da minha família há mais tempo que muitas pessoas que carregam meu sobrenome, respondeu ele, retribuindo.
o abraço. No carro, durante o trajeto de volta ao Capão Redondo, a família estava silenciosa, cada um absorvendo os acontecimentos extraordinários daquele dia. "O que vamos fazer, vó?" perguntou Paulo finalmente. "Vamos aceitar a oferta dele?" Marta olhou pela janela, observando a cidade que passava rapidamente. "Não sei, meu filho. Parece um sonho." "Eu quero ir", disse Mariana com uma determinação surpreendente em sua voz fraca. "Não por mim, mas pelo Lucas. Ele merece uma vida melhor, uma chance que nem eu nem você tivemos." Paulo segurou a mão da irmã. No fundo, sabia que ela estava certa. A oferta de Silvio Santos não era apenas sobre um tratamento médico melhor ou uma casa mais confortável. Era sobre quebrar um ciclo de dificuldades que se estendia por gerações em sua família. "Vamos pensar com calma", decidiu ele. "Mas seja qual for nossa decisão, uma coisa é certa. Hoje conhecemos um homem que enxergou além das aparências, que viu valor em nossa família, quando muitos só veriam problemas." Quando chegaram em casa, Lucas correu para seu colchão no canto da sala e pegou seu caderno de desenhos. Com a inocência própria de seus 5 anos, começou a desenhar uma casa grande, com muitas janelas e uma piscina azul. Ao lado, desenhou 5 figuras. Ele mesmo, a mãe, o tio Paulo, a bisavó Marta e um homem de cabelos brancos com um grande sorriso. "É nossa família nova", explicou ele, mostrando o desenho para Paulo. "Com o homem dos aviõezinhos." Paulo sorriu emocionado. Talvez a sabedoria estivesse nos olhos daquela criança que, sem compreender completamente o que estava acontecendo, já havia aceitado a possibilidade de um novo começo. Naquela noite, enquanto Lucas e Mariana dormiam, Paulo e Marta conversaram longamente sobre a proposta de Silvio. Pesaram os prós e contras, discutiram medos e esperanças, e finalmente chegaram a uma decisão. Seria um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que nenhum deles poderia ter imaginado até aquele dia. A casa de hóspedes na propriedade dos Abravanel, no Morumbi, era uma construção elegante e espaçosa, localizada a cerca de 50 metros da mansão principal. Com 3 quartos amplos, 2 banheiros, sala de estar, sala de jantar e uma cozinha completa, o local parecia um palácio. Para a família, que até então vivia apertada, em 2 cômodos no Capão Redondo. A mudança aconteceu 2 semanas após o almoço na casa de Silvio Santos. Nesse período, Mariana já havia iniciado seu tratamento com o Dr. Ricardo Teixeira no Hospital Albert Einstein, um dos mais renomados nefrologistas do país. O médico confirmou a gravidade da doença renal, mas ofereceu um novo plano de tratamento e colocou Mariana em uma lista prioritária para transplante. "Nunca pensei que veria minha neta sendo tratada em um hospital como aquele", comentou Marta com Silvio, enquanto preparava o almoço na mansão principal. "Os médicos olham nos olhos dela, explicam tudo com calma, não a tratam como um número." Silvio sorriu, satisfeito. "É assim que deveria ser para todos, Marta. Infelizmente, nosso país ainda tem muito a evoluir nesse sentido. A adaptação à nova vida não foi instantânea. Paulo, acostumado a ser o provedor e protetor da família, inicialmente se sentia deslocado, como se estivesse vivendo uma vida emprestada. Lucas, por outro lado, adaptou-se com a facilidade característica das crianças. Em poucos dias, já explorava os jardins da propriedade como se tivesse nascido ali, fascinado especialmente pelo heliponto onde ocasionalmente pousava o helicóptero de Silvio. Mariana, apesar da debilidade física, experimentava um renascimento emocional. O tratamento adequado trouxe uma melhora significativa em sua qualidade de vida. Embora ainda necessitasse de diálise regular, não estava mais confinada à cama. Com a ajuda de uma cadeira de rodas para distâncias maiores, já conseguia movimentar-se pela casa e até mesmo aproveitar o jardim nas manhãs de sol. Um mês
Após a mudança, Silvio convidou Paulo para uma conversa em seu escritório. O jovem entrou num ambiente imponente, decorado com fotos históricas e troféus que contavam a trajetória de uma das maiores figuras da televisão brasileira. Paulo, quero fazer uma proposta, começou Silvio, indicando a cadeira à sua frente. Você mencionou que interrompeu seus estudos de engenharia para cuidar de sua irmã e seu sobrinho. Sim, seu Silvio. Estava no 3º ano na Universidade São Judas, curso noturno. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Gostaria que voltasse a estudar, disse Silvio, direto como sempre. Já verifiquei, e é possível transferir seu histórico para a USP ou para o Mackenzie, se preferir. Paulo engoliu em seco, surpreso. USP, Mackenzie? São universidades excelentes, mas muito caras, seu Silvio. E mesmo que eu conseguisse uma bolsa, ainda tenho que cuidar da Mari e do Lucas. A Mari está sendo bem assistida agora. E quanto ao Lucas, ele começará na próxima semana em um bom colégio aqui perto. Quanto às mensalidades da faculdade, considere um investimento que estou fazendo em você. Seu Silvio, o senhor já está fazendo tanto por nós. Não posso aceitar mais isso. Silvio inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa de mogno. Paulo, ao longo da minha vida, ajudei muitas pessoas. Algumas por caridade, outras como investimento. Você não é um caso de caridade. Vejo potencial em você. Um jovem que assumiu responsabilidades de um homem maduro, que colocou a família acima de tudo. Este país precisa de engenheiros como você. A sinceridade nas palavras de Silvio tocou Paulo profundamente. Não era apenas sobre dinheiro ou oportunidades, era sobre reconhecimento, sobre alguém enxergar seu valor além das circunstâncias. Se o senhor coloca dessa forma, eu aceito, respondeu finalmente, mas quero retribuir de alguma forma. Posso trabalhar em uma de suas empresas, ajudar no que for preciso. Silvio sorriu satisfeito. Já pensei nisso. O Grupo Silvio Santos tem um programa de estágio para estudantes de engenharia. Você trabalharia meio período, ganharia experiência prática e ainda teria tempo para estudar e estar com sua família. Naquela noite, ao compartilhar a novidade com Marta e Mariana, Paulo não conseguiu conter a emoção. Sentados na sala, confortável da casa de hóspedes, com Lucas já dormindo em seu novo quarto, decorado com temas infantis, a família absorvia mais esta mudança extraordinária em suas vidas. Vocês acreditam que vou estudar na USP ou no Mackenzie? Eu, que estudava à noite depois de trabalhar 10 horas por dia como auxiliar de mecânico, Paulo disse com os olhos marejados. Mariana, sentada em sua poltrona reclinável, um presente pessoal de Silvio para seu conforto durante as sessões de diálise domiciliar, sorriu para o irmão. Seu rosto, antes constantemente marcado pela dor, agora exibia uma serenidade que há meses não se via. Você merece, Paulo. Sempre mereceu, disse ela, estendendo a mão para segurar a do irmão. Desde criança, você foi o responsável, o estudioso, o que nunca se desviou do caminho. Marta observava os netos com um misto de orgulho e assombro. Em seus mais de 60 anos de vida, trabalhando como empregada doméstica desde os 12, jamais imaginou presenciar uma reviravolta como aquela. É como um milagre, murmurou ela. Parece que estou sonhando e tenho medo de acordar. Não é sonho, vó, garantiu Paulo. É real. E aconteceu porque o seu Silvio viu algo em nós que muita gente não veria. Ele poderia ter simplesmente te demitido quando descobriu que você levava comida e remédios, mas em vez disso, decidiu conhecer nossa história, entender nossas dificuldades. As semanas seguintes foram de adaptação e descobertas. Paulo iniciou o processo de transferência para o Mackenzie, optando por esta universidade pela proximidade com o Morumbi.
Lucas foi matriculado em uma escola particular no bairro, onde rapidamente se destacou por sua inteligência viva e curiosidade insaciável. Para Mariana, cada dia trazia pequenas vitórias. O tratamento no Einstein estava fazendo efeito, e embora o transplante ainda fosse necessário, sua qualidade de vida melhorava gradativamente. Ela começou a fazer pequenas atividades artesanais, descobrindo um talento para a pintura que nem ela mesma conhecia. Numa tarde de sábado, 3 meses após a mudança, Silvio apareceu na casa de hóspedes sem aviso prévio. Era algo que fazia, ocasionalmente, sempre respeitoso, nunca invadindo a privacidade da família, mas demonstrando que se importava genuinamente com eles. "Trouxe uma visita para vocês", anunciou ele ao entrar, acompanhado por uma mulher elegante de meia-idade. "Boa tarde", cumprimentou a mulher com um sorriso caloroso. "Sou Rebeca Abravanel, filha do Silvio." A família de Marta ficou instantaneamente nervosa. Era uma coisa receber a atenção e generosidade de Silvio Santos. Outra completamente diferente era conhecer sua família, suas filhas, que eram figuras conhecidas da televisão brasileira. "É um prazer conhecê-los", continuou Rebeca, aparentemente alheia ao nervosismo que causava. "Meu pai fala muito de vocês." "O prazer é nosso", conseguiu responder Paulo, recuperando-se do choque inicial. "Seu pai tem sido extraordinariamente generoso conosco." Rebeca sorriu, trocando um olhar cúmplice com o pai. "Papai sempre teve um olhar especial para reconhecer pessoas de valor. E pelo que ele me contou, vocês são pessoas extraordinárias." A visita de Rebeca quebrou uma barreira invisível. Nos dias seguintes, outras filhas de Silvio vieram conhecer a família que agora vivia na propriedade. Patrícia, a mais velha, trouxe presentes para Lucas. Daniela conversou longamente com Mariana sobre arte, percebendo seu talento para a pintura. Cíntia, que trabalhava na área de recursos humanos do grupo, interessou-se pelo progresso de Paulo na faculdade. A família Abravanel, conhecida por sua discrição, acolheu aqueles estranhos com uma naturalidade surpreendente. Não havia condescendência em seu tratamento, apenas respeito e interesse genuíno. Um dia, enquanto Marta preparava o almoço, na cozinha da mansão principal, foi surpreendida por Íris, a esposa de Silvio, que raramente aparecia naquela área da casa. "Marta, posso conversar com você um momento?" perguntou Íris, com seu jeito elegante e discreto. "Claro, dona Íris", respondeu Marta nervosa, secando as mãos no avental. "Queria agradecer a você", disse Íris para a surpresa de Marta. "Agradecer a mim? Pelo que, dona Íris?" "Por trazer algo novo para a vida do Silvio. Desde que sua família chegou, ele parece mais vivo, mais animado. Havia anos que não o via tão entusiasmado com algo fora dos negócios ou da televisão." Marta não soube o que responder. Nunca havia imaginado que sua humilde família pudesse ter qualquer impacto positivo na vida de pessoas tão importantes. "Sua neta Mariana tem um dom para a pintura", continuou Íris. "Estive pensando em apresentá-la a alguns amigos galeristas. Talvez pudéssemos organizar uma pequena exposição. A ideia de Mariana, sua neta, que até poucos meses atrás lutava para sobreviver em um colchão no chão de uma casa, no Capão Redondo, tendo uma exposição de arte, parecia tão absurda que Marta quase riu. Mas o olhar sério e interessado de Íris a fez perceber que não era uma sugestão vazia. "Dona Íris, a senhora faria isso por ela? Por que não? Talento deve ser cultivado, não importa de onde venha." A conversa com Íris foi mais um marco na transformação que a família vivia. A vida que levavam agora era tão distante da realidade anterior que às vezes parecia pertencer a outras pessoas. Paulo progredia rapidamente nos estudos e no estágio no grupo Silvio Santos. Sua dedicação e inteligência impressionavam professores e colegas.
Lucas, agora aos 6 anos, florescia na nova escola, desenvolvendo amizades e mostrando aptidão especial para matemática e ciências. Mariana, embora ainda dependente da diálise, ganhava força e ânimo a cada dia, explorando seu talento artístico e até mesmo começando a sonhar com uma carreira. 6 meses após a mudança para o Morumbi, veio a notícia que todos esperavam. Havia um doador compatível para Mariana. É uma chance rara, senhorita Oliveira, explicou o Dr. Ricardo, durante a consulta onde comunicou a novidade. A compatibilidade é quase perfeita, o que aumenta significativamente as chances de sucesso do transplante. Mariana, Paulo e Marta se entreolharam, mal conseguindo acreditar. Era a esperança que haviam quase perdido nos tempos difíceis no Capão Redondo. "Quem é o doador, doutor?" perguntou Paulo. "É anônimo", respondeu o médico. "Tudo o que posso dizer é que é uma pessoa viva, que se ofereceu voluntariamente após conhecer o caso de Mariana. Nos dias que antecederam a cirurgia, a família viveu entre a esperança e o medo. Mariana, sempre a mais frágil fisicamente, revelou-se emocionalmente a mais forte. "Não importa o que aconteça", disse ela ao irmão na noite anterior à operação. "Já recebemos mais do que jamais sonhamos. Vocês dois e o Lucas terão uma vida melhor, independentemente do que aconteça comigo." "Não fale assim", repreendeu Paulo, segurando a mão da irmã. "Você vai ficar bem. E vamos todos construir essa vida juntos." A cirurgia foi realizada em uma manhã de sexta-feira. Durou 6 horas, durante as quais Paulo, Marta e Silvio aguardaram na sala de espera do hospital. Lucas estava na escola, poupado da ansiedade daquele momento. Quando o Dr. Ricardo finalmente apareceu, seu rosto cansado exibia um sorriso discreto. "Correu tudo bem", anunciou ele. "O rim foi aceito sem complicações. Agora começamos o período de observação, mas os sinais são muito positivos." O alívio foi imenso. Marta chorou abertamente, Paulo abraçou o médico com força e Silvio, sempre discreto em suas emoções, enxugou uma lágrima furtiva. "Posso saber agora quem é o doador?" perguntou Mariana 3 dias depois, já recuperando-se no quarto. "Gostaria de agradecer pessoalmente." O Dr. Ricardo trocou um olhar com Silvio, que assentiu discretamente. "O doador preferiu permanecer anônimo, mas deixou esta carta para você", disse o médico, entregando um envelope a Mariana. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e começou a ler. À medida que avançava na leitura, seus olhos se arregalavam em choque e emoção. "Paulo", chamou ela, com a voz embargada, "você precisa ler isso." Paulo pegou a carta e leu em voz alta. "Querida Mariana, você não me conhece, mas eu conheço sua história. Sei da sua luta, da dedicação do seu irmão, do amor da sua avó, da inocência do seu filho. Sei também que você é uma jovem talentosa, com uma vida inteira pela frente. Quando soube que poderia ajudá-la com um rim, não hesitei. Não por caridade ou compaixão, mas por admiração. Admiro sua família, que permaneceu unida nas piores circunstâncias. Admiro seu irmão, que sacrificou seus sonhos para cuidar de você. Admiro sua avó, que trabalhou a vida toda para dar a vocês o que nunca teve. Este rim é apenas um órgão. O que importa é o que você fará com a vida que ele lhe proporciona. Pinte, ame, cuide do seu filho, ajude outras pessoas, viva intensamente. Não precisa me agradecer. Seu sorriso, sua arte, sua vida bem vivida serão agradecimento suficiente. Com carinho, Patrícia Abravanel. O silêncio que se seguiu foi completo. Mariana cobriu o rosto com as mãos, chorando sem conseguir se conter. Paulo, igualmente emocionado, olhou para Silvio, que permanecia discretamente no canto do quarto. "O senhor sabia disso?" perguntou ele. Silvio assentiu, com os olhos úmidos. "Patrícia me procurou quando soube da compatibilidade. Não quis,
me contar antes para o caso de surgir algum impedimento de última hora. Ela fez todos os testes em sigilo. Mas por quê? Perguntou Marta incrédula. Por que sua filha faria isso por nós? Silvio caminhou até a janela do quarto, observando o movimento da cidade lá fora. Quando se voltou para a família, seu rosto tinha uma expressão que misturava orgulho e emoção, porque é assim que criamos nossas filhas, para enxergar além das aparências, para valorizar o caráter acima de tudo, para ajudar quando podem. Patrícia viu em vocês o que eu vi, uma família que merece uma chance. A recuperação de Mariana foi surpreendentemente rápida. Em poucas semanas, já estava de volta à casa de hóspedes com uma vitalidade que ninguém lembrava de ter visto nela. Sem as limitações da doença, seu talento artístico floresceu. Com a orientação de Iris, começou a frequentar aulas de pintura com um renomado professor de arte. Lucas, agora consciente de que sua mãe estava finalmente curada, tornava-se, cada dia, mais confiante e feliz. Paulo, após momentos de hesitação, decidiu aceitar o convite para trabalhar efetivamente no Grupo Silvio Santos após a formatura, que aconteceria em poucos meses. Numa tarde de domingo, cerca de um ano após o primeiro encontro de Silvio com a família de Marta, ele os convidou para um almoço especial na mansão principal. Para surpresa de todos, além da família Abravanel completa, estavam presentes alguns executivos do SBT e do grupo. Após a sobremesa, Silvio pediu a atenção de todos. Em pé, com seu característico carisma, ele começou a falar. Há um ano, descobri que minha cozinheira, Marta, levava comida e remédios da minha casa para sua família. Minha primeira reação foi de surpresa, depois de curiosidade. Decidi investigar e o que encontrei mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para a família de Marta. Encontrei uma avó que criou sozinha 2 netos abandonados pela mãe. Encontrei um rapaz que abriu mão de seus sonhos para cuidar da irmã doente e do sobrinho. Encontrei uma jovem mãe que, mesmo enfrentando uma doença grave, nunca perdeu a esperança ou a dignidade. Encontrei uma família que, apesar de todas as dificuldades, permaneceu unida, honesta, trabalhadora. Os presentes ouviam em silêncio, muitos visivelmente emocionados. Decidi ajudá-los, não por caridade, mas porque vi valor neles. E hoje, um ano depois, tenho o prazer de anunciar 2 novidades. Silvio fez um gesto e um dos executivos do SBT se aproximou, entregando-lhe uma pasta. Primeiro, estamos lançando um programa social chamado Novos Começos, que vai identificar famílias em situações semelhantes e oferecer oportunidades de educação, saúde e moradia. Paulo será o diretor do programa, aplicando sua experiência pessoal e sua formação em engenharia para criar soluções práticas e eficientes. Paulo arregalou os olhos, completamente pego de surpresa. Não sabia desse plano, nem que estava sendo considerado para tal posição. Segundo, continuou Silvio, fazendo um gesto para que Iris se aproximasse. Estamos inaugurando uma galeria de arte no Shopping Jequitibá, dedicada a artistas emergentes. A primeira exposição será de Mariana Oliveira, cuja história de superação e talento exemplifica o espírito do projeto. Foi a vez de Mariana ficar sem palavras. Seus quadros, que até então decoravam apenas a casa de hóspedes e, ocasionalmente, a mansão principal, seriam expostos em uma galeria, vistos por centenas ou milhares de pessoas. Mas o mais importante, concluiu Silvio, é que esta família me ensinou uma lição valiosa. Nunca subestime a força do caráter humano diante das adversidades. Marta, Paulo, Mariana e o pequeno Lucas enfrentaram dificuldades que muitos de nós privilegiados jamais imaginaríamos e o fizeram com dignidade, trabalho e amor. Quando Silvio terminou seu discurso, o aplauso foi espontâneo e emocionado.
Marta, que sempre trabalhara nos bastidores, preparando refeições e cuidando da casa, encontrava-se agora no centro das atenções, abraçada por seus netos, cercada pelo carinho e respeito de pessoas que antes via apenas na televisão. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e apenas as famílias permaneciam na mansão, Silvio chamou Lucas para uma conversa particular no jardim. O menino, agora com quase 7 anos, já não era tímido como no primeiro encontro. Lucas, você sabe por que sua família está aqui hoje? Perguntou Silvio, sentando-se em um banco sob uma árvore frondosa. Porque o senhor nos ajudou quando a mamãe estava doente, respondeu o menino prontamente. Sim, mas sabe por que eu decidi ajudar? Lucas pensou por um momento, franzindo a testa em concentração. Porque o senhor é rico e bondoso? Silvio sorriu, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. Tenho recursos, sim, mas não foi por isso. Foi porque vi em sua família algo muito valioso, pessoas de caráter, que mesmo nas piores circunstâncias mantiveram-se dignas e unidas. O que é caráter, seu Silvio? Perguntou Lucas curioso. Caráter, meu jovem, é o que você é quando ninguém está olhando. É fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. É como sua bisavó Marta, que trabalhou a vida toda para criar sua família. Como seu tio Paulo, que abandonou seus sonhos para cuidar de você e sua mãe. Como sua mãe, que mesmo doente, nunca perdeu a esperança. Lucas absorvia cada palavra, seus olhos vivos demonstrando uma compreensão além de sua idade. Um dia, Lucas, tudo isso será seu, continuou Silvio, com um gesto abrangente para a propriedade. Não esta casa ou este jardim, mas algo mais valioso, a oportunidade, a chance de estudar, de crescer, de se tornar alguém que também poderá ajudar outros. Eu quero ser como o senhor quando crescer, declarou o menino com convicção. Silvio riu comovido. Seja você mesmo, Lucas, com o caráter da sua família e as oportunidades que estamos tentando proporcionar, você pode se tornar alguém extraordinário. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Lucas segurou a mão de Silvio com confiança. O apresentador, que ao longo de décadas havia entretido e inspirado milhões de brasileiros, sentia-se estranhamente completo naquele simples gesto. Na varanda, observando a cena, estavam Marta, Paulo e Mariana. Seus rostos refletiam a incrível jornada que haviam percorrido. Da luta pela sobrevivência no Capão Redondo à oportunidade de uma vida nova e digna. Da doença quase terminal à cura e ao florescimento artístico. Do abandono e da solidão ao acolhimento por uma das famílias mais influentes do Brasil. Quem diria, vó? Murmurou Paulo abraçando os ombros da avó. Tudo porque o seu Silvio resolveu descobrir por que a senhora levava comida para casa. Marta sorriu, seus olhos cansados brilhando com as lágrimas que não conseguia conter. Deus, escreve certo por linhas tortas, meu filho. Tudo tem um propósito. Mariana, com a saúde restaurada e o futuro pela frente, contemplava seu filho de mãos dadas com Silvio Santos. Nunca pensei que viveria para ver isso. Que o Lucas teria uma chance que nem sonhávamos. Não é só o Lucas, corrigiu Paulo. Somos todos nós. Uma nova chance, um novo começo. E cabe a nós fazer jus a essa oportunidade. Enquanto o sol se punha sobre o Morumbi, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, a família que um dia lutara pela sobrevivência agora olhava para o futuro com esperança. A jornada que começara com Silvio Santos, seguindo sua cozinheira até sua casa, havia transformado não apenas a vida daquela família, mas também a perspectiva do próprio apresentador sobre o verdadeiro valor das pessoas. Naquele entardecer, enquanto Lucas corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Mariana esboçava mentalmente sua próxima pintura, enquanto Paulo planejava os detalhes do novo programa social, e enquanto Marta agradecia silenciosamente a Deus por aquele milagre em suas vidas, uma certeza pairava no ar. Às vezes,
Os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis, e às vezes é preciso seguir alguém até sua casa para descobrir o verdadeiro valor da humanidade. Esta história tocou seu coração? Se você, como tantos brasileiros, cresceu assistindo Silvio Santos nas tardes de domingo, compartilhe conosco essa memória especial. Como era o ritual na sua casa? A família reunida, o almoço de domingo, aquele ô louco bicho que alegrava nossos lares. Se você se emocionou com esta história de generosidade e transformação, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. O Silvio que vimos nos palcos por décadas também existia longe das câmeras. Um homem capaz de enxergar o valor nas pessoas quando ninguém mais via. Você já presenciou ou viveu alguma história de transformação parecida? Alguém que mudou sua vida com um gesto de bondade? Conte nos comentários. E se você sente saudades daqueles domingos com Silvio Santos, inscreva-se no canal. Trazemos histórias que celebram personalidades brasileiras que marcaram gerações. Marroe. Vamos compartilhar não apenas memórias, mas também os valores que o Silvio nos ensinou. Trabalho, perseverança e olhar para o próximo com generosidade.